Para poder falar de folha, nós precisamos, então, depois que a gente entendeu essa parte de entender que tem que ter os registros, a gente entendeu que como gratificação, adicionais, eles fazem parte, férias, todos esses elementos fazem parte dessa composição, agora nós precisamos entender ainda os descontos, como parte dessa composição da nossa folha de pagamento. Então, existe um decreto no âmbito federal que deixa bem clara a diferença entre desconto e consignação. Porque até então não é um imbróglio. O que tem limite de 30%? Os descontos legais, as consignações, o que é? O que é consignação? O que é desconto legal, né? Então, esse decreto federal, ele é aplicação no âmbito federal, mas ele nos ajuda muito. Nós podemos nos orientar por eles. Se for o caso de vocês entenderem que querem fazer um decreto próprio para vocês, trazendo toda essa normativa, pode fazer. Ele não é de aplicação para vocês, mas ele pode nos orientar, né? Muito bem. O desconto é o valor deduzido da remuneração, subsídio, provento, pensão, o salário, compulsoriamente, por determinação legal ou judicial. Tudo aquilo que sai da folha de pagamento, né, da remuneração do empregado, do servidor, por força de lei ou de determinação judicial, se é determinação judicial, deve ter tido uma lei que antes previu isso, né, é considerado desconto. Já a consignação é aquela que tem o caráter facultativo. É o valor reduzido da remuneração, provento, salário, pensão, mediante a autorização prévia e expressa do consignado. É aquela compra que você faz no mercado que vem descontada a gente fala descontada, né? Deduzida, para não confundir com desconto. Deduzida do salário, né, ou da remuneração, do subsídio. É aquela compra na loja, na farmácia, que você entra lá e tem assim, convênio com... Aí, por exemplo, a sua associação de servidores. Vocês têm associação de servidores públicos? Associação? Para quem tem associação e afiliado, geralmente tem os convênios, né? Ou a prefeitura pode fazer direto, né? Os convênios para desconto em folha de pagamento. Empréstimos em banco, né? Aqueles que você faz no banco, vinculando a sua remuneração com taxas de juros mais baixas, justamente porque vão ser deduzidos diretamente do seu salário, queira você ou não, só vai cair na conta o valor já deduzido essa parcela, né? Então, não tem como você dar calote, digamos assim. Então, por isso, as taxas de juros são bem mais baixas, né? Então, é uma linha de crédito própria para servidores e pensionistas. Então, aposentados também, vinculados ao INSS, também tem isso. Aliás, uma série de fraudes já aconteceram por causa disso. Muita gente teve os cadastros roubados, enfim, furtados ou desviados, e acabaram fazendo em seu nome alguns desses empréstimos. Vocês já ouviram falar isso, que já apareceu isso algumas vezes na mídia sobre essa situação de consignados em nome de uma pessoa que nunca fez, que não sabe que fez, assinou o documento sem saber, né? Isso pode acontecer, então, mas... Independente dessa situação, é o consignado, aquele autorizado. A imposição legal para desconto tem que estar lá, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos, no artigo 45 diz, salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. A decisão judicial vai ser aquela prevista lá no artigo 833, inciso 4, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e artigo 48 da Lei 8.112 combinadas, tá? Essa combinação permite, então, que tenha ali, sobre o vencimento, remuneração ou provento, que ele seja, sim, uma parte dele objeto de penhora, tá? Isso pode acontecer. Ele diz aqui, não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, mas vocês, não sei se já tiveram algum caso. Quando a pessoa ganha um salário muito alto, a regra é que o salário tem caráter, a remuneração tem caráter alimentar e que não é para descontar nada por dívida dessa pessoa, certo? Só que tem pessoas que ganham 30, 25, 30, 15 mil reais e devem valores que são possíveis de se descontar sem que se comprometa a sua subsistência, sem que se comprometa a sua renda para a sua subsistência. Então, já há esse entendimento, está previsto no CPC, que é possível, sim, fazer esse desconto
para pagamento de dívida com relação ao salário. Ninguém vai tirar de quem ganha pouco, é um valor alto, é acima de um determinado valor, é possível sim. Tá? Quando for para pagamento do próprio consignado também. Não pagou por alguma razão, porque estava ficando... Como ele vem descontado lá, direto, então ele sai sempre antes da pessoa receber. Mas se por alguma razão ela tiver mais desconto judicial do que legal, do que vai sobrar, do que tinha previsto, ela tem lá uma pensão alimentícia, ela tem alguma outra determinação para fazer esse pagamento, e isso ultrapassar aquele 30%, há um entendimento de que é possível se for em razão justamente do consignado. Ficou devendo por um tempo e por alguma razão não pagou, não deu certo, não mandaram no RH e agora vai precisar fazer esse pagamento. Se for para pagar o próprio contrato de empréstimo, ele vai sim em cima de uma parcela superior àquela autorizada. Eu estou falando agora da parcela superior à autorizada, tá? A autorizada estava lá já, mas uma superior. A ideia do 30% é... Só que assim, se ele ultrapassar esse 30% e tiver um empréstimo lá consignado, o consignado vai ter a preferência. Vai ser ele que vai... Porque assim, a pessoa ela pode ter um consignado 30%. Daí ela vai na loja, ela vai no mercado. Tem gente que às vezes fica com folha negativa, não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa faz tanta coisa antes de receber, que quando chega o mês para receber, ela está com a folha negativa. Vocês já ouviram falar disso? Ela já ouviu falar, você também, né? Fica menos para receber do que ela tem direito, entendeu? Do que ela tem que pagar. Porque ela vai autorizando. Ela autoriza num 30, depois ela autoriza outro, daí ela tem um desconto judicial, aí ela falta. Acontece quando a pessoa falta, né? Isso é mais provável quando a pessoa falta, porque está tudo calculadinho lá. A pensão judicial, algum outro desconto, o consignado, tudo calculadinho. Na estica, certinho. E ela falta 10 dias. Já estoura. Tá? Exceto satisfação de débito alimentar, né? Se for para pagar débito alimentar, pagamento de débito de qualquer origem que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos, então é um valor alto. Né? Pagamento de valores de empréstimo consignado, excepcionalmente remuneração inferior a 50 salários mínimos em algumas condições especiais. A consignação, então, na verdade, não é um desconto. Ela demanda a autorização do servidor, os pagamentos via folha de pagamento em favor de terceiros, né? A administração da folha pode impor restrições, porque dependendo do sistema que você tem de folha de pagamento, cada consignado é uma linha que tem que ser acrescida, não é verdade? E, eventualmente, você pode ter um acréscimo de custo para poder fazer a inserção dessa linha a mais no sistema que você usa. Se isso acontecer, é possível cobrar o custo na forma definida em regulamento. Se houver um custo a mais para a prefeitura, para a Câmara, enfim, para o órgão pagador, em razão dessa consignação, é possível cobrar o ressarcimento desse custo. Às vezes não é nada. Mas se houver uma cobrança por linha, alguma coisa assim, aí você tem que fazer. Tá? Indenizações e reposições. As indenizações e reposições decorrem, primeiro as indenizações, do dano causado pelo servidor ao erário, aos cofres públicos. Então, quando o servidor causa um dano, é possível que ele seja descontado em folha de pagamento. A regra é assim, primeiro, se ele causou um dano, nós vamos instaurar um processo para fazer a apuração desse dano, não é verdade? Existe um procedimento já mais simplificado, que eu não sei se vocês usam, que é o termo circunstanciado administrativo. Já ouviram falar? É bem simplificado. Você faz lá, narra o evento, narra qual foi o dano, diz o servidor, se ele reconhecer que causou realmente aquele dano, ele assume o compromisso de reparação e aí você não instaura processo disciplinar. Não faz sentido, né, a menos que tenha isso, batida de carro, multa, esse tipo de coisa. Mas, ou até pode ser ele pode por culpa, né, porque
descuido, negligência, imprudência ou imperícia é culpa, né? Dano culposo existe, ele pode derrubar alguma coisa, algum equipamento, um equipamento caro, e aí ele atrasar um pagamento que gere multa, né? Um recolhimento de alguma guia ou da emissão de algum relatório que gere multa. Se isso acontecer, você pode fazer esse termo circunstanciado em que ele reconhece, olha, eu realmente fui eu causador desse dano, eu pretendo pagar e eu vou pagar, emita, por favor, a guia. Ele vai lá e paga R$250, emite a guia, pagou. Vamos dizer que seja 250. Não, mas foi 2.500. Olha, eu não disponho de 2.500 agora. Então, eu assumo, e é possível fazer o desconto em folha para mim? Em parcelas? Aí é feito o desconto em folha, em parcelas, mas depois desse processo, tá? Tudo certinho. Não é simplesmente, você causou dano, joga na folha de pagamento do servidor. Não é assim. Tem todo esse rito a ser seguido, toda essa formalidade, né, que deve ser observada. Ele tem que ter contraditório se ele não concordar. Porque esse TCA que eu estou falando para vocês é alguma coisa muito simples em que ele concorda, não tem contraditório. Ele está assumindo ali. Mas se ele discordar, não foi bem assim, a culpa não foi minha, foi de fulano, foi de Beltrano, então vamos fazer então um processo aqui para averiguar, uma sindicância para apurar quem tem essa responsabilidade, aí sim faz processo, né? Para apurar quem tem essa responsabilidade aí. Tá? Multas? Mas essa já é dirigida ao gestor. Sim. Não, mas o gestor tem que ser pagado Pode, dinheiro próprio. é dinheiro próprio. Mas é que eu digo, mas Não, essa é dinheiro próprio. Eu estou pensando na multa, assim, atraso na fatura de luz, atraso na guia de recolhimento da GFIP lá. Se atrasar uma guia dessas, ela é sobre o valor da folha, tem uma multa, né? Bom, veja, a multa vem para o gestor, ele que vai pagar. Se ele vai fazer uma regressiva para alguém que não fez, mas qual é a responsabilidade primeira? É dele. Perante o tribunal lá, é ele que vai pagar a multa. Agora, como é que ele vai fazer depois, se ele vai chamar a equipe e vai dizer, é o seguinte, aqui essa multa, eu quero, todo mundo que está envolvido nessa cadeia de responsabilidade aqui vai dividir comigo essa responsabilidade. Pode fazer, né? Mas, num primeiro momento, ele é o responsável. Ele que elege a equipe dele ali, que monta. Porque esses cargos, essas coisas são... É. Uhum. Também, acho que isso. Não pode orientá-los também. Não pode ser assim, eu dou o cargo para a pessoa porque ela é minha conhecida, então ela vai ter o cargo lá para ser o contador que vai responder por isso. Aí ele não tem técnica suficiente, não está devidamente capacitado, comete um erro. O gestor escolheu mal. Culpa em elegendo. Porque é um cargo, é uma função, é uma função de confiança. É a confiança dele. Então, perante o tribunal, ele não quer nem saber. Se eles vão se entender depois, é outra coisa. Nem sempre. Tem gente que é pessoas específicas em prefeitura, cada setor faz um. Licitação faz a pessoa do obras faz uma parte, cada um faz uma parte. Então, é um grupo de responsabilidade. E às vezes, por causa de e já vi casos por causa do obras, ficar esperando até eles achar toda a documentação para cadastrar, demorar um tempo por causa de uma pessoa. Não é o culpado do computador. Sim, não, vai ter. Vai ter, isso vai ter que apurar a responsabilidade. Daí, esse assunto. Vocês são a mesma equipe de amanhã ou não? Da aula de amanhã? Do PAD? Vocês estão no PAD? Ah, tá. Então tá. Então, eu achei que vocês iam também continuar e fazer outro também. Pensei que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui nesse curso é 4 dias. Uhum. Ah, então vocês não são PAD dessa vez. A gente vai falar sobre isso no PAD amanhã. Tá? Então, essa apuração de responsabilidade tem que acontecer. Sim, tem que acontecer. E ainda mais, assim, essa questão de responsabilidade é complicada, porque às vezes tem as instâncias, né? Eu não sei como é que é o sistema de vocês, mas o nosso sistema é assim, eu faço a minha parte. Eu dou o meu ok aqui no sistema e passo para ele. Ele agora está como a gente fala, com a bola, né? É a senha dele agora. Se ele não tomar a providência, a minha já está resolvida. Ele não pode vir dizer, você não me avisou, você não isso, você não aquilo. É instância. É para isso que serve
uma senha para cada atividade. A minha atividade está ok. Na minha senha não tem nenhuma pendência. Tem na sua? Vai ser você que vai responder. Tá? Então, isso é importante também definir as responsabilidades. Tá? Não deixar aberto, assim, livre, porque senão depois fica mais difícil dizer quem errou.